Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A igreja, versículo 2. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Se alguém tem ouvidos, ouça. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus à terra, à vista dos homens. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Todos juntos, versículo 18, 1, 2, 3 e... Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número... Amém? Quantos precisam de oração? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estar na tua casa, estudando a tua palavra, meditando na tua palavra. Senhor, nos dê a tua graça, nos ajude a compreender, nos ajude a viver a tua palavra.
Nos ajude, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus eu peço a Ti, e em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, estamos mais uma sexta-feira estudando a palavra do Senhor, o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, de uma forma simples, objetiva, devocional para o nosso coração. Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 13. Capítulo de número 13, ele vai falar a respeito de duas bestas, né? Não é o B1 e o B2 do desenho, do filme que nós assistimos quando eram mais novos, né? É a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, ok? E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito deles, baseado nos versículos que nós encontramos aqui. A primeira besta que João menciona é a besta que subiu do mar. A primeira besta que João vê é o anticristo. A segunda é o falso profeta. Então, memorize isso, guarde isso, que nós vamos observar alguns detalhes nesse texto que nós acabamos de ler. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala que o espírito do anticristo já atua em nosso tempo. Eu vou repetir. O espírito do anticristo, ele já atua em nosso tempo. E eu estava lendo sobre ele e eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Inclusive amanhã, se Deus permitir, na hora da oferta, eu vou falar um pouquinho sobre uma das características do anticristo, porque é muito forte. E se você tem uma visão um pouco conturbada quando se trata de dízimo e oferta na igreja, se você ouvir isso, eu acredito que você vai começar a mudar um pouquinho o seu conceito. Mas vamos deixar isso para amanhã. Nós sabemos aqui no capítulo 13, que João ele vai ter uma visão. Nós sabemos que João está em um ambiente espiritual, vendo passado, presente e futuro. E nós estamos observando aqui alguns detalhes desta visão que João teve. E se você puder, como sempre falamos, deixe a sua Bíblia aberta e o seu coração também, ok? Vamos lá, versículo 1 do capítulo 13, versículo 1 do capítulo de número 13, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, ok? Então esse animal, esta fera, ele está saindo do mar. Então, o primeiro ponto que nós temos que ficar atentos aqui: o anticristo, ele não desce do céu, ele sobe do mar. Todas as vezes que nós ouvimos a expressão o mar ou dos mares, quando nós lemos sobre isso, o mar na Bíblia, ele é símbolo das nações do mundo. Então nós entendemos que o anticristo, ele vem do meio das nações. Quem sabe nos tempos de João, as pessoas ao lerem, jamais poderiam compreender o que hoje, no nosso tempo, nós conseguimos
compreender. Hoje há uma organização mundial que há representantes de várias nações, a qual nós conhecemos como a ONU. Alguns até acreditam que o anticristo será um dos secretários da ONU. Pelas características que nós vemos, nós acreditamos que o anticristo será até uma pessoa política, do meio da política. Agora cai para nós, irmãos, pensa comigo aqui. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, qual eram as conversas da sociedade? Os papos de rodinhas de bares, portas de igreja. Era apenas futebol e religião. Não era assim? Você percebeu que nos últimos anos foi aderido um assunto a mais aí, que causa brigas, dissensões, famílias se desfazem até. Qual é o assunto que se juntou a futebol e política? E futebol e igreja, né? Política. Então, alguns até falam que futebol e religião não se discute. Agora não é só isso. Agora é futebol, religião e política não se discute. É só você parar para pensar. O mundo hoje está dividido entre aqueles conservadores e os liberais. Há uma briga política. E nós já falamos aqui algumas vezes, quando se fala-se do anticristo, e se ele for uma pessoa política, então eu posso compreender que esse sistema do anticristo não é apenas um homem, mas uma ideologia. E nesses últimos anos, nós já ouvimos bastante falar essas palavras. Nesses últimos anos, nós já ouvimos irmãos dentro da igreja se dividindo. Eu sou do candidato A, eu sou do candidato B, eu sou isso, eu sou aquilo. Então nós vamos observar que esses três assuntos hoje, eles estão em alta em todo o mundo: futebol, religião e política. E quando João, ele vê uma besta saindo no meio do mar, que representa as nações, a gente já, entendendo isso, a gente já aplica que, olha, possa ser que o anticristo será uma pessoa pública, uma pessoa que é do meio da política, uma pessoa que ele vai se dar bem com todo mundo. Ele vai ter, como o texto diz, ele vai ter uma aparência de cordeiro, mas uma fala de dragão. E olha só o que João vai dizendo. Essa besta, ela tinha 7 cabeças. 7, nós sabemos que é o número da perfeição. Cabeça, pensamento, cérebro. Esse homem vai ser um articulador tremendo. 10 chifres. Chifre de animal na Bíblia, ela é representação de poder. 10 totalidade. Então ele é um homem que vai ter poder. Aí você começa a ler isso, você fala assim, a Bíblia não diz, mas pelas características, com certeza esse camarada vai vir, um camarada muito inteligente, fluente, e que ele vai ter autoridade no meio das nações. Ele vai ter 10 diademas, coroas, ou seja, onde ele vai passar, ele vai ser uma pessoa bem sucedida. Porém, nas coroas que estão sobre a sua cabeça, haverá um nome de blasfêmia.
E quando se fala do anticristo, é importante nós lermos também 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler até o versículo 10. Vamos lá? Juntos. 1, 2, 3 e... Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só, ninguém de maneira alguma vos engane. Vamos lá? Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o filho da perdição. Quem é esse aí? O anticristo. Então ele vai chegar em um momento de muito grande apostasia. A palavra apostasia, em alguns países, ela tem o seu sentido original de divórcio. Apostatar, divorciar da fé. Então, tem alguns países antigos que quando se fala assim, olha, eu quero divórcio, ele vai dizer, eu quero apostatar de você. É o mesmo sentido. Irmãos, vamos ficar atentos. Nós estamos vivendo tempos assim. Pessoas estão abandonando a fé, largando. Aí olha o que diz mais o texto. Vamos lá. Versículo 4. 1, 2, 3 e... O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Vamos lá, 5. Vos dizia quando ainda estava convosco. 6. E agora vós sabeis o que o detém. Seja manifesto. Porque da injustiça opera a um que agora o retém, até... Olha o que Paulo está dizendo. Ele só não se manifestou porque tem um espírito, tem alguém que o detém. Quem é que ainda está segurando para que ele não se manifeste? O Espírito Santo, que está na onde? No meio da sua igreja, no meio do seu povo. Quando ele sair, o que representa isso? Quando a igreja, ele vai se manifestar. É isso que Paulo está dizendo. Vamos lá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor não vai dar nem pro cheiro. Versículo 9. A esse cuja vida ao 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Amém? Então aqueles que não receberam, não quiseram aceitar o evangelho, serão iscas fáceis do anticristo. Vamos lá. Só uma visão de Paulo que para você guardar isso aí na sua cabeça, na sua memória. Versículo de número 2. Versículo de número 2. Olha só aqui alguns pontos importantes e característicos de uma linguagem figurativa, de uma linguagem figurada a respeito dele. Versículo 2.
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, ágil, e os seus pés como de um urso forte, a sua boca como de um leão, quando pega, destrói. E o dragão deu-lhe o seu poder. Amém? E olha o que diz aqui: e o seu trono e grande poderio. Nós temos que guardar também, irmãos, a seguinte situação. Quando a Bíblia diz que o nosso Deus, quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, nós vemos que o nosso Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Quando você vai ver a respeito de Satanás, o diabo, nosso adversário, a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, mas não diz que ele é leão. Você percebeu que sempre o diabo, ele quer sempre copiar as coisas de Deus? Você já percebeu que o diabo sempre quer imitar, confundir com as coisas que são semelhantes às coisas de Deus? Por exemplo, Deus Pai enviou seu Filho Cristo, o ungido. Aí você vai ver que o dragão, quem é o dragão? Lembra do dragão? Quem é o dragão? Satanás. O dragão vai dar o seu poder para esta besta. Quem é essa besta primeira? O anticristo. Então observe, assim como há uma trindade a qual nós cremos, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui também nós vamos ver a manifestação da trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Satanás querendo se comparar ao Pai, o anticristo querendo se comparar ao Filho, e o falso profeta querendo se comparar ao Espírito Santo. Então observe, quando alguém fala assim: pastor, fulano de tal está copiando aquele jeito lá de sapatear, aquele jeito assim, olha, não sei não, viu, é coisa lá de fora. Ei, irmão, Deus nunca vai copiar o diabo. Pelo contrário, o diabo sempre vai querer copiar as coisas de Deus. Por isso que nós temos que pedir sempre a Deus espírito de discernimento, porque ele, por algumas vezes, ele vai querer se manifestar dentro dos templos, como se fosse o Espírito Santo, e vão enganar muita gente, enganam muita gente. Por isso que nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual. Posso ouvir um amém por isso? Vamos lá. Versículo de número 2 fala dessas características. Dentre essas características, irmãos, vamos ler Daniel, que Daniel ele fala bastante a respeito do anticristo. Daniel está tendo uma visão lá do futuro. E olha o que Daniel viu, irmão, que coisa tremenda. Daniel capítulo 8, versículo 23 ao 27. Vamos ler? Daniel capítulo 8, versículo de número 23 ao 27. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá, ler todos juntos? Até o 27? É culto de ensino, é assim mesmo. Vai folheando a Bíblia. 1, 2, 3 e... Mas no fim de seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Olha só. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Você percebeu que aqui João está dizendo que quem vai dar poder para a besta é o dragão? Então o anticristo só vai fazer alguma coisa porque quem está dando poder para ele? Satanás. Até aqui, amém?
Maravilha. Então vamos lá. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Você precisa entender que esse povo santo aqui, quem está falando, irmãos? Daniel. Então pensa um pouquinho como Daniel, no seu tempo. Quem é o povo santo aqui? Para Daniel? Israel. Então Israel é o povo santo. Olha só, versículo 25: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Eita! Mas sem mão será quebrado. Aí olha o que diz o versículo 26: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, tu porém cerra a visão, porque se refere a muitos dias distantes. Era Deus dizendo para Daniel: Daniel, isso aqui, Daniel, vai ser lá para 2000 e alguma coisa. Põe 27 para mim, só para tirar um dúvida. Daniel diz assim: enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Tem coisas, irmãos, que a gente sempre fala aqui, né? Deuteronômio 29, 29. Daniel, no seu tempo ali, e você percebeu que ele estava enfermo, ficou doente. Tem coisas que a gente passa com Deus que ele fala assim: mas meu Deus do céu, o corpo não vai aguentar. A matéria pecaminosa não aguenta os impactos, as experiências espirituais, que é outro nível. Vamos ler uma outra referência aqui, falando do anticristo. Capítulo 9 de Daniel, 26 e 27. Capítulo 9 de Daniel, 26 e 27. Olha o que diz mais aqui, ó. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Versículo 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, nós temos que entender que para Deus ele fala por semanas, e às vezes as semanas é dias, e às vezes as semanas são anos. Isso nós vamos observar lá no Pentateuco, quando ele vai falar sobre semanas de anos, semanas de dias. Então nós entendemos que essa semana aqui, elas são 7 dias. Elas representam 7 anos. Então olha só o que Daniel está vendo. Que esse príncipe que vai ser levantado, ele vai fazer um acordo, ele vai fazer uma aliança. Essa aliança vai unir as religiões. O templo novamente vai ser levantado. Eu estava estudando, irmãos, todos os utensílios do templo lá em Israel já estão tudo preparado. As roupas, os utensílios do templo, tá tudo como, sabe, como se fosse um brinquedo de monta-monta, tá tudo guardado. Quando vier e vai ter a aliança que vai dar paz para todas as religiões, e vai ser autorizado eles levantarem um templo, eles só vai encaixando um no outro, porque já está tudo lá preparadinho. E aí eles vão novamente voltar, e aí é onde eles vão voltar a sacrificar, a ofertar, levar os seus dízimos, levar suas ofertas para o templo, novamente. Só que ele vai fazer essa aliança, só que a aliança no meio, na metade da semana, qual que é a metade de 7? 3 anos e meio. Fará cessar os sacrifícios e oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Ou seja,
o bonzinho vai se transformar em assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, irmãos, olha só o que Daniel está vendo. Anos depois ainda vai acontecer. Então observe que ele vem para iludir. O poder que ele tem não é dele, é de Satanás para ele. Tem mais alguns pontos sobre a respeito do anticristo que Daniel fala também. Daniel 11, 36 e 37. Daniel 11, 36 e 37. Olha só. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E nós sabemos, irmãos, que o anticristo, por mais que ele tenha poder de Satanás para realizar muitas coisas, será um período curto, porque Deus está no controle de tudo. 37, olha mais uma característica dele: e não terá respeito ao Deus de seus pais. Por isso, quando as pessoas leem esse texto, não terá respeito ao Deus de seus pais, muitos acreditam que ele vai ser ou da tribo de Dan, ou um muçulmano, que vai ser, ele vai ter as suas raízes dos seus pais, lá em Abraão, o Deus de Israel, o Deus da terra, do Criador. Então nós vamos observar que ele vai ser uma pessoa que não vai respeitar nada, vai quebrar tudo aquilo que os seus pais ensinaram. Então, qual é a religião hoje que nós vemos que tem crescido bastante? Pensa um pouquinho aí. Tem crescido bastante no mundo todo, principalmente na Europa. Estão crescendo por aí. Quem tem ouvidos, ouça, entenda. Porque hoje nós estamos pregando, está online, pessoas vão ver, pessoas lá na frente, no futuro, vão ver, se não baixarem, se não cortarem, porque nós estamos falando a respeito do Apocalipse. E olha só, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mais uma das características do anticristo aqui, mencionadas, ele não terá respeito ao amor das mulheres. Alguns até vão dizer assim: pastor, o anticristo então ele vai ser gay, homossexual, seja qual for a palavra que tem que falar agora, que eu não sei nem qual que é a certa aqui. Será que vai ser? Tem essa visão, levado à imoralidade, vai ser uma pessoa imoral. Mas também tem uma tradução, não sei se está na sua Bíblia, o desejo das mulheres. Aí pensa comigo aqui, volta no tempo de Daniel. Qual era o desejo da mulher da época de Daniel? Ser frutífera, ser mãe. Aí você já parou para pensar que todas as vezes que algo importante está acontecendo, levanta-se um homem para fazer um massacre no meio das crianças? Moisés se levanta, Moisés nasce. Qual é a ordem que é dada no seu tempo? Mate todos os meninos. Jesus nasce. Qual é a ordem de Herodes? Mate todas as crianças.
Você percebeu que essa briga que nós temos contra o aborto não é apenas um achismo? Tem coisas espirituais por detrás. Vamos pensar, vamos colocar a cuca para esquentar. Então o anticristo, ele vai ter muitas características que vai seduzir o mundo. E eu dou glórias a Deus, porque por mais que hoje, o nosso país hoje, neste ano de 2024, nós temos o governo da nossa nação que é liderado pela esquerda. Eu dou glória a Deus porque ainda, para a glória de Deus, há um povo na nossa nação que é temente à palavra de Deus. E se você parar para pensar, irmão, a Europa já está dominada por esse sistema. E no mundo, quem é que está brigando ainda? Por que você acha que os Estados Unidos foi abençoado? Porque quando o povo judeu estavam fugindo, eles abrigaram o povo judeu, receberam o povo judeu. E há uma profecia bíblica: eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Vocês percebem que há uma guerra tremenda lá, porque a imoralidade vai crescendo, essas ideologias malignas do inferno vão crescendo. Você percebe-se que qualquer coisinha, você já percebeu que contra esses partidos que são contra os princípios bíblicos, que eu tenho que empoderar bem a palavra, esses partidos que são contra os princípios bíblicos que nós cremos, uma das coisas que eles mais fazem hoje, ultimamente, o que foi? É quebrar a aliança que o Brasil tinha com Israel. Mas eu dou glória a Deus, porque mesmo debaixo desse sistema, no Brasil, ainda há um povo temente a Deus, ainda há um povo que ama a palavra de Deus, ainda há um povo que busca a palavra de Deus. Vamos lá, versículo de número 3. Versículo de número 3. E vi que uma das suas cabeças estava com uma ferida de morte. Cabeça fala de império, de reinos. E quando nós observamos aqui, versículo 3, que vi que uma de suas cabeças fora ferida de morte, o que você acredita-se, pastor? Que o anticristo, olha só, você percebeu que como ele quer imitar tudo Jesus? Ele vai ser ferido, e é uma ferida mortal, para a morte. É aí onde acreditam-se que ele vai ressuscitar, só que é nesse momento que ele ressuscita, que o diabo vai tomar posse dele totalmente, 100%. Que Satanás vai tomar agora 100%, porque até então ele está sendo influenciado por ele. Morrendo e ressuscitando, alguns estudiosos acreditam que agora ele levanta já com posse geral do corpo. Então imagine só, um líder que todo mundo vai respeitar no mundo, vai acontecer um atentado, pode ser um atentado, pode ser um homem de guerra. Para nós é bem mais fácil tentar entender isso como um atentado, uma pessoa que está pública no meio de uma multidão. Você está entendendo o mistério aí? Sofre um atentado, morre, só que ressuscita. As pessoas vão endeusá-los. É ele, não tem como, é ele. Olha aí, o camarada morreu, ressuscitou. Então observe que até nisso ele está querendo copiar Cristo. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses nós lemos até o versículo 10, que aqueles que não receberam a palavra da verdade seriam enganados pela mentira. Aí o versículo de número 3 diz assim, ó: e vi que uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada.
E toda a terra se maravilhou após a besta, ou seja, as pessoas ficaram maravilhadas com isso. E adoraram o dragão. Observe, não adoraram ele, adoraram o dragão, porque ele ressuscita, e quem está nele? O dragão, Satanás. Então, de uma forma indireta, eles estão adorando Satanás. Por quê, irmãos? Porque o diabo, a gente coloca na cabeça, quando a gente fala de Satanás, a gente fala daquele bicho vermelho, chifrudo, com um tridente na mão. Mas o anticristo não vai ser nada disso. Vai ser aquela pessoa que você fala assim: rapaz, esse camarada é bom demais, inteligente demais, bonito. Esse camarada é bom demais, rapaz. Olha a oratória dele, olha a fala dele, ele é bom demais, ele é tremendo. Aí o camarada morre, ressuscita. Só que agora ele recebe já poder diretamente do diabo. Então imagine só como o mundo vai ser chocado com isso. As pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo. Aí o texto vai dizer assim: e adoraram o dragão que deu a besta, ou seja, o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então você precisa entender que quando fala assim, ó, e adoraram o dragão, a Satanás, não é o dragão diretamente, mas o anticristo. Você entendeu? Diz amém. Maravilha. Ao versículo 5. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Olha só a oratória. E blasfêmias. Aí ele começa já. E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. Quanto tempo é, pastor? 3 anos e meio. Então você percebeu que ele, mesmo ele ressuscitando, recebendo poder, o seu poder é limitado. Se de repente esse vídeo estiver ainda no ar e você está aqui, guarda isso: o poder do anticristo será limitado. É 3 anos e meio. Aí olha só, 5, 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Porque ele vai, depois daquele acordo de paz, ele vai chegar no tabernáculo e vai dizer assim: não, agora a festa acabou, vou cortar toda oblação, vou cortar toda oferta, todo sacrifício, todos os dízimos, vou cortar tudo isso, e agora vocês vão adorar a mim. E aí é onde os judeus, irmãos, porque uma coisa entenda, depois do cativeiro em Babilônia, os judeus não querem nem saber, passa longe da idolatria. Os judeus tradicionais, aqueles, sabe, aqueles raízes, aqueles dos cabelinhos assim, ortodoxos que falam, né? Eles abominam a idolatria agora. Era um povo antigamente mas depois do cativeiro, não quer nem saber mais. Então quando o anticristo cortar o acordo e começar a fazer isso, o povo vai cortar a aliança com ele. E aí é onde ele vai começar a perseguir agora. E do seu tabernáculo e dos que habitam no... Quem é esse povo que está habitando no céu aqui agora? Então observe que ele vai começar a lançar blasfêmias contra Deus, contra o tabernáculo e contra aqueles que habitam no... Aleluia. Aí versículo 7. Vamos lá. Versículo 7. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos. Quem são esses? Esses santos são aqueles que vão se converter, aceitar o evangelho, né, a pregação lá na grande tribulação. Não os que já estão no céu. E vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo,
língua e nação. Esses santos aqui representam o povo de Israel, melhor dizendo. Aí versículo de número 8, é a continuação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram a besta. Esses cujos nomes, olha só, não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então quem vai adorar a besta? Aqueles que o seu nome não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel capítulo 7, versículo 21. E eu olhava, olha o que Daniel está vendo já, irmão, coisa tremenda. E eis que esse chifre fazia guerra. Esse chifre é o anticristo, o chifre que se levantava no meio dos outros, contra os santos, o povo de Israel, e prevaleceu contra eles. Então João está vendo em concordância com aquilo que Daniel viu. Aí vamos lá, versículo agora 9, do capítulo 13 de Apocalipse. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pastor, o que esse versículo quer dizer? É o grande tempo de perseguição, aonde o anticristo vai perseguir como uma fera todos aqueles que professam a sua fé em Cristo, creem em Deus. Versículo 11. E vi subir da terra, e vi subir da... Então observe, a primeira besta, João vê subir, não vê descer, tá? Não vem do céu, vê subir do mar, representando o anticristo vindo das nações. A segunda besta, ele vê outra besta, e agora essa besta, ela sai da terra. Quem é, pastor? É o falso profeta. Aí diz assim, ó, ele também é poderoso, mas não é tão como o primeiro. Ele tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Ou seja, ele tem uma aparência de cordeiro, mas a sua fala é de dragão. Então pensa comigo aqui, ó. O anticristo, ele vem como um líder político, acreditamos. E o falso profeta, por isso que muitos acreditam que ele vem da terra, sai da terra, líder religioso. Por isso que muitos acreditam que o falso profeta vai ser o Papa. Porque hoje, quem é o único líder religioso que tem um poder de expressão mundial? O Papa. E você vai ver nos discursos do Papa. Por isso que nós acreditamos que pode ser que seja. Tudo indica que é. A Bíblia não diz que é, mas tudo indica que sim. Se você for ver nos discursos, olha os discursos, dá um Google aí, dá uma olhada nos discursos do Papa, onde ele passa. Ó, para acabar a fome. Para acabar a fome, vai ter que vir um líder para poder organizar tudo. Olha só a fala, quem é esse líder? Sim, para ter paz entre as religiões. Quem precisa? Precisa vir um líder. Então observe que essa segunda besta que João está vendo, ele é o falso profeta. Se a primeira besta que sai do mar é o anticristo, a besta que sai da terra é o... Vamos lá. A besta que sai do mar, ela representa o... Boa. E a besta que sai da terra representa o... Maravilha. Tiraram 10. Vamos lá. Olha só. 11. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Então nós vamos observar que esse líder religioso, ele vai aparecer a pessoa simpática, boazinha, de tudo. Só que a sua fala
é de dragão, ou seja, ele vai ter apenas uma aparência de ovelha, mas no fundo, acreditado, é um lobo. Então vamos lá, versículo de número 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Olha o detalhe aqui, ó. Ele só é poderoso, ele só faz as coisas quando o anticristo está junto. Ele só tem esse poder quando eles estão juntos. Aí olha o que diz assim, ó. E faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então o que o falso profeta vai fazer? Olha, tá vendo ele? Que morreu aí, ó, praticamente morreu. Ressuscitou. Ele é o Salvador. É ele que vai resolver o problema de todo mundo. Você percebeu que assim como João Batista veio antes de Jesus, preparando o caminho, irmãos, até hoje, o povo de Israel, o povo de Israel estão esperando, sabe quem? Elias. Sabe por quê? Porque há uma palavra que Elias há de vir. Aí olha só como vai fazer confusão aqui. Vai ser um negócio. Ainda bem que nós já vamos estar na glória, viu? Aí olha só. Ele vai ficar falando com o povo, olha, merece. É ele, foi curado, saiu, levantou da morte. É ele. Vai estar fazendo tudo para o povo começar a endeusar. Ele não vai falar dele mesmo. Ele vai falar do anticristo. Aí o versículo de número 13. Olha o versículo 13. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fez descer na terra à vista dos homens. Irmão, fala para mim aqui, ó. Quem foi o único profeta que orou e fogo do céu caiu? Elias. Quando ele fizer isso, o que o povo de Israel vai falar? É Elias, irmão. Então ele vai dizer assim, ó, ele é o Salvador. O que o povo de Israel vai pensar? Se esse aqui é o Elias, esse aqui é o Messias. Quem está entendendo aqui o mistério, irmão? Amém ou não amém? Maravilha. Então você percebeu que já há um trabalho. Ele imita, ele copia tudo, irmão. Eu acho que com certeza Satanás, foi ele que criou aquele slogan que diz assim, ó, nada se cria, tudo se copia. Porque tudo ele quer copiar as coisas de Deus. Você já percebeu? Tudo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Irmão, quem está entendendo aqui esse capítulo, diga amém. Quem não entendeu, não precisa falar não. Você assiste depois de novo aí. Ou me chama no zap depois pra gente conversar. Tá bom? É culto de ensino. Vamos lá. Versículo 14. Versículo 14. E diz assim, ó. Eu vou passar alguns minutinhos, tá, irmão? Nós já estamos acabando para a gente poder terminar o capítulo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que lhe fizessem em presença da besta. Percebeu? Os sinais ele só faz diante do anticristo. Por quê? Ele vai fazer e já vai jogar a glória para o anticristo. Faz o que tem que fazer e não, é ele. Ele é o Salvador. Só ele. Nada vai ser para ele. Tudo. Você lembra quando perguntaram, João, tu é o Cristo? Não, sou não. É necessário que eu diminua e ele cresça. Não, não sei não. Então olha lá. Aos que habitam na terra fizesse uma imagem, a besta que tinha a ferida da espada e vivia. Então olha só. Eles vão fazer agora, irmãos, uma estátua. E vão colocar na onde a estátua? Dentro do templo. Quem gosta de ler e estudar um pouquinho, tem um livro bem fininho assim, ó, fininho, chamado A História dos Hebreus. E lá no finalzinho tem uma história, não sei se você já ouviu falar da história dos Macabeus. Que uma das tretas que teve a guerra dos Macabeus foi porque um homem pegou a estátua de Zeus e colocou dentro do templo.
Aí, irmão, virou uma guerra. E olha só o que o anticristo vai fazer. Vai colocar uma estátua dentro do templo. E o detalhe, tá? Ele vai dar poder àquela imagem. Tem gente que fala assim, ó. Tem gente que pensa assim, não, pastor, mas pelo avanço da tecnologia vai ser um robô. Eu não acredito nisso. Vai ser uma imagem, uma estátua, um tipo de uma estátua, e ela vai se movimentar, vai mexer. E o texto vai dizer, versículo 15: e foi-lhe concedido que dessem espírito, olha só, lhe desse espírito, ou seja, vida, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Isso te lembra alguma coisa? É, menino sabido, hein? Nos lembra Daniel capítulo 3, Misael, Ananias e Azarias, conhecido como nome pagãos, e Sadraque, Mesaque e Abidnego, representando o povo de Israel. E a grande pergunta que todo mundo, todo estudioso quebra a cabeça: se todo mundo que ouviu o som teve que se prostrar diante da estátua, só Misael, Ananias e Azarias ficaram de pé, só eles. Aonde estava Daniel? Daniel é o tipo da igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Fala para esse crente que está perto de você: irmão, nós já vamos estar lá na glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como é bom, né, estudar a Bíblia? Olha só, versículo 16. Versículo 16. E faz que a todos, aí começa, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos. 6. Lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Aí versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Ah, pastor, mas se a gente fizer e de repente, pensando, tá? De repente você fica aí, você tá pensando aqui comigo, pastor, mas a gente fizer de brincadeirinha assim, só para enganar o inimigo. Não. Eu estava vendo um documentário que esse pessoal aí de tecnologia, eles já criaram, tem até uma patente que o número, você vai ver no número alguns números, algumas letras, e o número 06, outros números 06, outro número 06, na patente dela. É uma espécie de uma tatuagem. É uma espécie de uma tatuagem que é colocada na testa ou nas mãos, só que ela não é visível. Não é visível. Só quando passar o scanner que você vê. E já está lá feita. Alguns pensam, falam outros, um monte de coisa. Não, pastor, deve ser alguma coisa. Eu acho que pode ser um chip, irmão. Eu acredito. É o que eu acredito. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas eu ainda continuo acredito que vai ser um chip. E se nós pararmos para pensar, do jeito que a tecnologia está avançando, já há pessoas que estão aderindo a isso, porque só vai poder comprar, só vai poder vender se tiver a marca. Se não tiver, aí ele vai dizer assim, versículo 18: aqui há sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem. Qual é o número do homem? 6. O número 7 é o número da perfeição. O número 6 é o número do homem imperfeito.
Fala pro seu irmão, diga para ele assim, ó, eu faço parte do número do 7, viu, irmão? Fala, velho. Porque somos perfeitos através do sangue de Jesus. Aleluia. Número 6, o número do homem. E o seu número é 666. 666. Aí, se você colocar na internet, há muitas indagações do que pode ser a marca da besta. Há muitas indagações. Eu acredito que seja assim um chip, uma marca, uma espécie de uma tatuagem invisível. Porque imagine só que coisa feia o negócio na testa. O ser humano é vaidoso, não vai querer andar com o negócio marcado aqui. Então, se você quiser comprar, você que vai ficar, está me assistindo, ficou, vai comprar, vender, as contas do banco vão ser bloqueadas. Tudo, tem um dinheiro, vou lá comprar. Não, só passa assim. Irmãos, tudo isso vai acontecer. Mas você pode olhar para esse irmão que está perto de você, que Jesus colocou perto de você hoje. E você pode falar para ele assim, ó, fala para ele assim, ó, nós vamos estar na glória, irmão. E se de repente alguém aqui ficar, aguenta firme 3 anos e meio. Vai ser tenso. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma perseguição ferronha. Amém ou não amém? E esse é o capítulo 13, ao qual fala do anticristo e do falso profeta.